Principia lançou um novo gel hidratante facial de ácido hialurônico e glicerina. E esse produto promete diminuir linhas finas, hidratar, aumentar a firmeza, a elasticidade e o viço da pele. Mas afinal de contas, esses ingredientes aqui realmente conseguem ter esse efeito? Ele realmente é um bom hidratante? E qual a diferença que nós temos entre ele e outros hidratantes que você encontra no mercado? Então, se você quiser saber exatamente o que tem nesse hidratante da Principia, o que ele realmente consegue fazer, que tipo de pele que vai se dar melhor com ele e uma comparação com outros 5 hidratantes que são parecidos, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdo lá no Instagram e também aqui no YouTube, que eu já tenho vídeos sobre vários produtos diferentes, e a Principia me mandou esse hidratante. Eu nem sabia que eles iam lançar um novo hidratante. E não, esse vídeo não é publicidade nem propaganda, eles simplesmente me mandaram, o que pra mim já é uma maravilha, porque eu não tive que comprar esse produto. Geralmente eu acabo comprando todos eles. Mas, como vai ter muita gente paranoica achando que é publicidade ou propaganda, eu vou falar de vários outros produtos que são concorrentes dele. E qualquer vídeo que seja de propaganda, eles não querem que fale da concorrência. Até porque a gente vai ter alguns produtos aqui que são concorrentes, que eu acho que até são melhores do que ele. Então seria uma propaganda não tão boa na prática. A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente a embalagem, que ela é de vidro com essa tampinha. Ou seja, ele é um produto que já não tem aquelas embalagens clássicas com plástico. E hoje nós temos toda essa discussão ambiental da quantidade de plástico que nós estamos produzindo. Então acredito que isso seja um ponto positivo. Acho que é mais fácil para fazer reciclagem de vidro, pelo menos eu espero. E ele veio nessa caixinha aqui que a gente já consegue ter as informações iniciais dele. Eles colocam muita ênfase nos ácidos hialurônicos, que é uma informação interessante. 1% de ácido hialurônico, 5% de glicerina, e tá escrito gel hidratante, linhas finas, perda de firmeza, hidratação, elasticidade e viço. Coloca ali que o pH tá mais ou menos entre 5 e 6, aí tem uma fotinho dele do lado. E aqui do lado nós temos uma lista que vai acabar impactando na fórmula dele. E eu vou falar um pouco mais disso. Quando a gente fala de gel hidratante facial, talvez o produto mais popular, pela minha experiência, tá? Isso não tem a ver com o que eu gosto, deixo de gostar, é o gel hidratante da Neutrogena, que é o Hydro Boost. E eu digo é popular porque é muito comum as pessoas consultarem comigo e elas já terem comprado ou usado ele em algum momento. A Neutrogena é uma marca bem grande, tem um marketing muito grande, ele até tem uma embalagem que ficou muito icônica, que é azul. Eu não tô com ele no momento, mas eu tenho essa versão que é o rosinha, que é o Bright Boost, que tem uma base muito parecida, mas ele tem alguns outros ingredientes que fazem uma esfoliação. É uma fórmula um pouco mais completa, mas o azul tem uma embalagem muito parecida. Então não tem como você falar de um gel hidratante facial e pelo menos não ter essa lembrança. Ele é um hidratante que tem uma popularidade muito grande justamente pelo toque agradável que ele tem na pele. Então eu imagino que quando a Principia planejou fazer um gel hidratante, estava tentando pegar essa parte do mercado, essas pessoas que gostam de usar gel hidratante, porque hoje eles têm hidratantes mais corporais, eles têm um hidratante mais reparador, que é um concorrente do Cicaplast, que é o CM01, que é um produto muito interessante, e eles também têm como hidratante um sérum que tem ácido hialurônico e pantenol. As pessoas geralmente associam hidratantes como cremes e às vezes acham que todo sérum é para fazer algum tratamento, algum processo a mais na pele, como uma esfoliação, uma renovação. Mas aquele sérum de ácido hialurônico e pantenol é também um hidratante. A primeira coisa que chama atenção aqui, nós temos uma quantidade menor de ácido hialurônico nesse gel, é 1% de ácido hialurônico, e a glicerina se mantém como 5%, assim como a maior parte dos produtos que são hidratantes tem um efeito bom na pele. Mas não tem o pantenol aqui nessa embalagem. Então ele seria um hidratante totalmente puro, ou seja, ele faz apenas hidratação, porque o pantenol ajuda a fazer uma certa recuperação, regeneração na pele. E na realidade, vários desses hidratantes que nós temos aqui, eu vou falar de alguns outros depois, eles têm alguns ativos que têm um efeito extra além da hidratação. Mas, como eu sempre reforço lá no Método Derma, se nós hidratamos a nossa pele e nós melhoramos o equilíbrio da pele, isso acaba impactando em todo o resto da pele. Então, realmente, hidratar é bem importante e é possível realmente ajudar em várias dessas coisas que eles colocam aqui na capa, como linhas finas, aumentar a firmeza, quando a pessoa tá com a pele ressecada. Então hidratar é importante. Se nós formos comparar diretamente com o Hydro Boost, que é talvez o mais famoso, nós temos uma diferença muito importante por essas questões que nós temos aqui na caixa. E aqui a gente tem que falar um pouco sobre terrorismo cosmético, que é um tema meio estranho, ainda mais num vídeo que nós estamos falando de um hidratante, mas nós temos um terrorismo muito grande na internet em relação a alguns ingredientes. Então na embalagem aqui, eles já deixam claro que não contém parabenos, petrolatos, sulfatos, silicones, fragrância e glúten. Sim, o glúten da alimentação tá aqui no meio. E é importante falar sobre isso porque eu entendo a marca Principia colocar isso, porque sabe que existe todo esse terrorismo na internet e que as pessoas evitam de comprar. Então no momento que você coloca que não contém, as pessoas vão ficar mais tranquilas e vão acabar comprando. Mas eu, como tenho esse canal para explicar para as pessoas o que tem nos produtos e o que eles fazem, tenho a obrigação de dizer que parabeno não é uma coisa super perigosa. Petrolato, na verdade, são os melhores ingredientes que nós temos. Sulfato é de produto
produto de limpeza e tem como fazer produtos com sulfato totalmente diferentes. Silicones também não são vilões e são ingredientes ótimos. Fragrância, várias pessoas têm alergia, então não ter cheiro acaba sendo uma boa. E glúten vai ser problema para quem tem doença celíaca, não vai ser a maior parte das pessoas. Eu gostaria de focar muito em petrolatos e silicones, que eles são muito demonizados por todo esse movimento de clean beauty, de beleza natural por aí, que tenta empurrar outros ingredientes que são bem mais caros e fazem isso numa mistura de um argumento mais natureza junto com um argumento em relação à nossa saúde. Mas do ponto de vista da nossa saúde, dizer que todo petrolato e todo silicone vai fazer mal é simplesmente mentira. Eu tenho um vídeo aqui do canal sobre a vaselina sólida que eu explico o quanto ela é, paradoxalmente, o ingrediente mais seguro de usar na pele. A vaselina 100% sólida é o ingrediente com a menor chance de causar uma irritação negativa na nossa pele, porque ela é inerte, significa que ela não faz reação nenhuma com a nossa pele. A nossa pele não faz reação alérgica com ela. Quando tem alguma, geralmente não tá 100% pura. Tem lugares que colocam cheiros ou cores. E os silicones ganharam muito ódio em relação a produtos de cabelo. Muito embora quase todos os produtos bons para cabelo hoje tenham alguma forma de silicone. E não apenas os produtos bons para cabelo. A principal diferença que nós teríamos, e eu vou usar aqui o Bright Boost mais como um símbolo, né? Porque eu tô sem o Hydro Boost facial agora, o meu acabou e eu acho que eu acabei perdendo a embalagem dele. Para esse hidratante da Principia, é a diferença de não ter os silicones, porque no Neutrogena Hydro Boost, eles têm a dimeticona, que é um silicone com peso molecular mais alto, ele é um pouco mais pesado, e ainda tem alguns outros silicones que ajudam a fazer uma barreira de proteção na pele e evitar que a pele perca água. Mas não apenas isso, essa base mais siliconada que o Hydro Boost tem, faz que o sensorial dele, o toque que ele fique na pele é um pouco mais aveludado, é mais agradável. No momento que eles não colocam nenhum ingrediente nesse aqui da Principia, perdem um pouco dessa base oclusiva, ou seja, que segura a água na pele. E eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas com a palavra oclusiva. Ah, vai fechar a pele não vai respirar, isso vai ser ruim. Não, isso não acontece, a pele não respira. A nossa pele vai se renovando no dia a dia e ela perde muita água. Esses silicones, assim como a vaselina sólida, eles seguram a água ali e isso é muito saudável, muito bom para nossa pele. Então, no momento que não tem eles, perde um pouco da hidratação. Como eles colocam aqui, eles têm mais de uma fórmula de ácido hialurônico, mas esse 1% de ácido hialurônico é uma quantidade muito pequena. Quase toda a hidratação dele vem da glicerina, e a glicerina realmente é um bom hidratante, então não tem como negar que ele funciona bem como hidratante. E aí, o ingrediente principal que vai dar o toque final dele aqui é a sílica. Quando você passa, ele tem essa consistência em gel e depois ele fica um toque um pouco mais seco da pele. Não tô dizendo que isso seja bom ou seja ruim, só explicando um pouco que se você usa o Hydro Boost e for passar ele, não é exatamente o mesmo toque final por essa retirada dos silicones. O que eu acho triste é que talvez eles tiraram os silicones só por causa desse terrorismo que tem na internet, não que achassem que o ingrediente em si realmente seja ruim ou negativo, para ver como isso acaba moldando os produtos que nós usamos. Agora, falando de uma outra mudança que daí já é boa, o Hydro Boost, assim como aquele ali, eles têm um corante e eles têm cheiro, e algumas pessoas sofrem com a pele mais sensível, mais alérgica, e esse aqui da Principia não tem. Se eu abrir aqui, ele é bem clarinho, tem só o cheiro dos ingredientes. Tem gente que fica um pouco angustiada com isso, diz, ah, mas tem cheiro sim, Gustavo. Sim, é o cheiro dos ingredientes. É diferente de você colocar um perfume, uma fragrância ali, e aquela fragrância pode causar um pouco de alergia. Isso aqui é um ponto positivo, principalmente para quem tem a pele mais sensível. Então, se a gente fosse colocar assim, lado a lado, eu tô com o rosa aqui, eu tinha que estar com o azulzinho, né? Ele já tá quase acabando. Ele só tem a diferença de ter o pigmento colorido ali, mas é muito parecido. O principal ingrediente dos dois para hidratação é a glicerina. O ácido hialurônico realmente eu acho que é mais para marketing mesmo. Os dois estão com uma faixa de preço bem parecida. Na Amazon eu vi que o Hydro Boost estava na faixa de R$53 e esse da Principia tá R$54. Então seria literalmente elas por elas. Aqui vai depender do que a pessoa prefere em relação a toque dele na pele. Só que eu decidi incluir alguns outros que são parecidos para esse tipo de pele que vai se dar bem com esses dois aqui. E eu diria que as pessoas que vão gostar desse hidratante da Principia são pessoas que têm a pele mais oleosa e sensível. Porque se você tem uma pele mais oleosa, você já não quer um hidratante tão pesado e quer que ele tenha um toque mais seco. E o fato dele ser um hidratante leve, com um toque final com a sílica, fazendo esse efeito mais mate, eu acho que vai ser o público perfeito para ele. Mas aí vamos falar de algumas outras alternativas, algumas que têm até um preço um pouco mais baixo e a diferença entre eles. A primeira alternativa a esses dois seria esse hidratante aqui da Garnier, que é o Anti-Sinais Toque Seco. A Garnier agora tem toda uma linha de hidratantes que até é meio estranho falar qual é a consistência deles, porque é um gel mais espesso, assim, parece um gel misturado com uma pomada bem aquoso. Ele é muito fluido e a ideia é ser um hidratante para quem não gosta de passar hidratante porque tem um toque mais seco. E aqui a gente já tem uma diferença. Ele tem a hidratação
com a glicerina, mas ele também tem a niacinamida. A niacinamida que é um antioxidante, a vitamina B3, que consegue ter uns efeitos extras na pele. O maior problema dele é que para ter um efeito mais refrescante, ele tem álcool, ele também tem cor e ele também tem cheiro. Se você tem uma pele mais resistente e até quer um cheiro no hidratante, talvez vai adorar ele, mas para peles mais sensíveis, com certeza o da Principia vai ser melhor, porque o da Principia praticamente não tem nada que cause irritação. É a opção mais segura, assim por se dizer. Depois nós temos outra opção que é muito interessante, que também é da Neutrogena. Daí as pessoas vão surtar achando que eu sou patrocinado pela Neutrogena. Veja que não vai ter nenhum da Nivea aqui, né? Geralmente as pessoas acham que eu adoro a Nivea, mas realmente para peles mais oleosas, assim, acho que a Nivea peca um pouco, porque ela tem produtos muito que fazem uma hidratação mais intensa, enquanto a Neutrogena tem várias opções para pessoas que têm a pele um pouco mais oleosa. E esse hidratante mate 3 em 1 é o outro hidratante que tem uma consistência que me lembra um pouco mais aquele ali da Garnier, que é como se fosse um gel misturado com uma pomada. Ele é bem leve, a base dele de hidratação também é a glicerina, ele também tem um efeito primer mais com toque mate, tem sílica e alguns outros, é um pouco mais cremoso, mas com um acabamento mais seco na pele. Ele faz propaganda aqui de ter alguns outros ingredientes como pantenol, arginina, mas parece que é uma quantidade muito pequena de cada um deles e não vai ser o fator mais importante aqui. É outra alternativa para quem quer um hidratante que é mais leve e que tem um toque mais seco. Vem 100 gramas nele, então o custo-benefício acaba sendo muito melhor que os outros dois. Depois, conforme a gente vai reduzindo a faixa de preço, talvez um dos melhores custo-benefício é esse Vult Facial Hidratante Creme Nutritivo, que eu acho que a última vez que eu vi, ele tá na faixa de R$18 e vem 100 gramas, então é difícil vencer ele nessa questão do custo-benefício. A hidratação também é com a glicerina, mas ele também tem a niacinamida, tem uma quantidade pequenininha de pantenol aqui e ele já adiciona alguns ingredientes a mais, como a manteiga de karité e alguns triglicerídeos, então já é uma hidratação um pouco mais intensa, mas mesmo assim tem um toque seco. Eu tenho muitos pacientes que têm a pele oleosa e conseguiram usar ele, só que como tem mais ingredientes, tem uma chance de sentir um pouco mais de peso, até um pouco mais de oleosidade. Faz uma hidratação mais intensa que o da Principia e também com o Hydroboost e é muito mais barato. Ele tem um pouco de cheiro e isso poderia causar algum problema se a pessoa tiver a pele um pouco mais alérgica, então tem que lembrar disso. E por último, o mais barato de todos é esse Monange Facial Anti-Oleosidade, que também é um gel, dá pra ver que é um gel que tem uma textura um pouco mais simples do que os outros, mas ele hidrata. Também a base dele principal é a glicerina, só que aqui a gente tem vários ingredientes mais simples na composição para realmente fazer essa formulação mais barata, e nós temos também uma chance um pouco maior de causar irritação em quem tem a pele muito sensível. Esse aqui até tem uma base com um pouquinho mais de silicone, então vai dar um toque um pouquinho mais sedoso e talvez um pouquinho mais oleoso, só que o principal de problema acaba sendo realmente o cheiro. Para quem tiver alergia com cheiro, isso pode ser ruim, muito embora tem várias pessoas que até preferem passar esse produto que tem um pouco de cheiro. Então veja que aqui, além de falar desse hidratante da Principia, eu falei mais 5 opções que nós temos, principalmente o Hydroboost, né, que é o mais parecido, e veja que tem uma pequena mudança entre um e outro. Tem vários outros hidratantes que são mais semelhantes. Eu escolhi esses 5 aqui porque eles têm uma variação entre marcas diferentes, faixas de preço diferentes. A ideia principal aqui é que esses hidratantes são hidratantes que funcionam bem para pessoas que geralmente não gostam de usar hidratante. Eles já não são tão pesados, não são tão oleosos, mas ao mesmo tempo não fazem uma hidratação tão intensa como, por exemplo, o Nivea da latinha azul, que é um hidratante bem mais pesado. Se eu fosse fazer uma análise pensando em termos de custo-benefício, o que tem o melhor custo-benefício ainda é o da Vult, mas tem pessoas que não gostam da consistência que ele fica na pele. Enfim, esse hidratante da Principia acaba se encaixando de uma lacuna de um produto que eles não tinham ainda, porque eles já tinham um hidratante que fazia uma hidratação mais intensa e reparadora e tinham o sérum. Aqui vai ser muito bom para quem tem a pele mais oleosa e sensível e não quer usar um hidratante tão pesado. Tem até como passar ele e depois passar o protetor solar, porque ele tem um toque um pouco mais seco na pele. Como ele recém foi lançado, não vai dar para eu botar a pergunta clássica de você já usou ele, mas você já usou algum dos outros? Já usou o Hydroboost? Gostava dele? Já testou algum desses outros que eu falei aqui no vídeo? Qual o seu preferido? Deixe aí nos comentários, eu vou deixar aqui um vídeo completo que eu fiz ano passado sobre todos os hidratantes que eu tinha em casa. Até a próxima.